Obrigado, dá pena. Os playboys da cidade de São Paulo não sabem o que eu vou falar agora, mas quem é da quebrada sabe. Homem é homem, mulher é mulher, estuprador é diferente, né? Sabe o que eu tô falando, né? Tem alguém aqui que é Jack. E tá aqui tirando onda, apoiando censura, mas é alguém que responde por assédio sexual. Essa pessoa dá pena. Eu queria que você pedisse perdão para as mulheres, o processo que corre. É só ir no Google e digitar. Você tá pagando algum, não sei, talvez milhões pelo silêncio dessa mulher. Eu acho que é isso, funcionário da Band. Aproveita. Eu nem entraria nesse rumo com você. Você tá me tratando assim como um idiota. Pegue uma pergunta de idiota e explique e peça perdão. Para todo o eleitorado feminino do Brasil inteiro. Você é querido, né, por alguns. E é difícil. Porque tem candidato à minha esquerda aqui que a gente vai perguntar para ele se bateu na esposa com a mão aberta ou fechada, mas eu quero saber, você tocou na vagina dela, como é que foi essa questão do assédio sexual seu? Foi uma acusação que a polícia não viu provas nenhuma, nem investigou. O Ministério Público arquivou o processo. A pessoa que me acusou se retratou publicamente em cartório, pediu desculpas para mim, para minha família. Foi um desgaste grande para minha família. Eu acho que ser acusado de um crime desse é terrível. Ela pagou uma transação penal e o Pablo Marçal continua sendo ladrãozinho de banco, definitivamente acusado e condenado. No último debate você veio até mim, parecendo aquele cachorro que corre atrás da moto, e a gente descobriu que o cachorro só late e não fez nada. Assim como você não vai fazer, porque se você não tem controle emocional num debate, imagina na Prefeitura de São Paulo. Fala o nome do banco que eu faço o Pix agora. Faça o Pix agora e prove que você é só um mentiroso, comunista. E fez sim assédio sexual, teve que pagar milhões pra pessoa ficar calada, e você precisa saber disso. Tem gente aqui que não respeita a mulher, essa pessoa se chama Dá Pena, você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias pra me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem pra fazer isso. Você não é homem. Dá Pena. Você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não dá pena. Olha. Vai. Não. Olá, Adolfo Vaz aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Direito. E hoje nós vamos falar sobre essa pataquada, sobre essa vergonha que aconteceu lá no debate da TV Cultura para a Prefeitura de São Paulo. Antes de mais nada, peço aos senhores que deem o like no vídeo, se inscrevam no canal, para que possamos continuar aqui pegando fatos da vida real e utilizando para ensinar os senhores um pouco mais sobre direito. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu nesse debate. Os senhores puderam ver que após não ter gostado de algumas coisas que o candidato Pablo Marçal falou, o candidato José Luiz da Atena pegou uma cadeira que estava no cenário e desferiu um golpe contra o Pablo Marçal. Quais crimes, então, nós podemos verificar que aconteceram neste vídeo durante esse debate? Nós temos ali, possivelmente, o crime de lesão corporal, praticado por José Luiz da Atena, e os crimes de injúria, e talvez até o crime de calúnia, praticados pelo candidato Pablo Marçal, e também o crime de injúria, praticado pelo candidato José Luiz da Atena. Vamos destrinchar esse vídeo para entendermos o que cada um fez e qual deve ser a responsabilização de cada um, levando em conta apenas esse vídeo do debate. Já se noticiou aí que foi aberto um inquérito para apurar a possível ocorrência da lesão corporal e da injúria praticados ali pelo candidato José Luiz da Atena, mas nós vamos fazer uma análise aqui do vídeo, não vamos analisar o inquérito que está sendo aberto e investigando lá. Vamos ver o que nós podemos extrair do vídeo, o que nós podemos aprender de direito com isso. Primeiramente, crime é toda conduta humana, típica, antijurídica, praticada por um agente culpável. Nesse vídeo, nós temos pelo menos a ocorrência, talvez, de 4 crimes. Eu digo talvez porque nós precisamos analisar se realmente todos os elementos necessários, objetivos, subjetivos, dentro da ilegalidade aconteceram para nós chegarmos à conclusão se houve ou não houve os crimes. Nós vamos, então, tentar identificar se houve o crime de lesão corporal, se houve o crime de calúnia, se houve o crime de difamação e se houve o crime de injúria. É isso que nós vamos analisar. Vamos começar pelo que nos mais chama a atenção, que é a cadeirada, que seria, em tese, o crime de lesão corporal. O crime de lesão corporal está previsto no artigo 129 do Código Penal. Diz o seguinte: ofender a integridade física ou a saúde de outrem. E que isso quer dizer? Quando eu lesiono uma pessoa ou eu ofendo a saúde dessa pessoa, eu estaria praticando essa figura típica do artigo 129. E quando eu tenho essa intenção de praticar, quando eu tenho esse dolo de praticar. Então, quando eu pego uma cadeira e bato em outra pessoa, eu tenho a intenção de lesioná-la. Vamos partir do pressuposto aqui de que o Pablo Marçal, de fato, se lesionou. Essa situação só vai ser comprovada depois que ele fizer o exame de corpo de delito. No vídeo e em vídeos que circulam pela internet, nós podemos ver que o Pablo Marçal se submeteu a tratamento médico,
ficou internado no hospital e apareceu em outros debates com uma tipóia, com algo no braço ali, se mostrando lesionado. Então vamos partir do pressuposto que de fato essa lesão aconteceu. Mas no caso concreto, essa lesão vai precisar ser demonstrada pelo exame de corpo de delito. Como a intenção do vídeo aqui é apenas aprendermos sobre direito, vamos partir do pressuposto que de fato o Pablo Marçal se lesionou nessa situação. E aí, voltamos ao conceito de estratificado de delito. Conduta humana. Houve conduta humana? José Luiz da Atena é um ser humano? Aquela cadeirada foi produzida por um ato de um ser humano? Me parece óbvio que sim. Então nós temos conduta humana. A conduta é típica. Artigo 129 prevê ofender a integridade física ou saúde de outrem. O José Luiz da Atena, ao machucar o Pablo Marçal com esta cadeirada, praticou a conduta típica? Me parece tranquilo dizer também que sim. Existia dolo? Ele queria machucar? Também, pelo vídeo, me parece claro que sim. Eu pego uma cadeira, me direciono a outra pessoa e a golpeio com essa cadeira. Me parece claro, analisando as circunstâncias do caso, que há dolo, há intenção ali de lesionar. Vamos para o segundo elemento do consulto estratificado de crime. A conduta é antijurídica? Vamos pular essa parte, porque aqui nós precisamos de uma análise um pouco melhor. E vamos para a terceira parte agora do conceito de estratificado de delito, praticada por um agente culpável. José Luiz da Atena, que é o agressor em tese aqui, ele é um ser humano culpável? Ele é maior de 18 anos no Brasil? É maior de 18 anos. Ele é são, plenamente consciente da potencialidade de sua conduta criminosa? Penso que sim. Uma pessoa sã, plena das suas faculdades mentais e tinha consciência de que o que praticava era potencialmente um crime. Podia-se exigir dele uma conduta conforme o direito, que é aí o terceiro elemento da culpabilidade no conceito estratificado de crime? Sim, me parece que não há nada ali que impeça ele de agir conforme a lei. O que seria agir conforme a lei? Não agredir, não dar a cadeirada. Mas vamos voltar ali à antijuridicidade da conduta. Aqui nós podemos analisar a ocorrência ou não da legítima defesa. E o que eu quero dizer com isso? José Luiz da Atena estaria amparado pela legítima defesa para praticar o ato que praticou? Eu penso que sim. E vou explicar aos senhores por quê. Legítima defesa é um instituto que, previsto no nosso Código Penal, que outorga a uma pessoa que está sofrendo uma injusta agressão fazer, a um direito seu, tomar atitudes que façam com que aquele seu direito seja preservado. Em resumo, eu posso me defender de algo que está me agredindo. A maioria das pessoas conhece a legítima defesa nas situações de homicídio. Quando se discute, eu matei uma pessoa, e eu digo, eu só matei essa pessoa porque ela iria me matar. E para defender a minha vida, eu precisei matá-la. E aí, então, eu agi em legítima defesa. É como as pessoas, na maioria das situações, conhecem o Instituto da Legítima Defesa. Mas a legítima defesa, ela não está prevista apenas para os crimes de homicídio. Ela está prevista para a proteção de qualquer direito. Então, eu posso proteger, por exemplo, a minha propriedade por meio da legítima defesa. Então, se alguém invade a minha casa e tenta nela permanecer, violando assim o meu direito à propriedade, o meu direito à posse, se eu pegar esta pessoa à força e arrastá-la para fora do meu imóvel e eventualmente durante esse percurso produzir ali uma lesão leve nessa situação, eu estarei abarcado pela legítima defesa, porque eu estou agindo legitimamente para proteger o meu direito à propriedade, o meu direito à posse. Nós vamos ver aqui com mais detalhes que são necessários alguns requisitos serem preenchidos para que ocorra a legítima defesa. E nós vamos esmiuçá-los para entender se isso aconteceu ou não aconteceu aqui na situação envolvendo o José Luiz da Atena e o Pablo Marçal. Mas em tese, para que os senhores entendam, legítima defesa é isso. É a situação em que a lei prevê a possibilidade de que eu haja por conta própria para defender um direito meu. E neste meio de caminho, se eu violar o direito de outra pessoa, mas estiver dentro dos requisitos que são necessários para a configuração da legítima defesa, a minha conduta não será antijurídica. Então, lá no conceito de estratificado de delito que eu acabei de falar para os senhores, conduta humana, típica e antijurídica. Só que se eu praticar dentro da legítima defesa,
a conduta deixará de ser antijurídica e passará a ser uma conduta legalizada, legal perante o resto do ordenamento jurídico. A lei me permite que eu defenda direitos meus. Então, outro exemplo, alguém vem, tenta praticar um roubo contra mim, fala assim, olha, me passa o celular, senão eu vou lhe agredir, senão eu vou lhe bater, vou fazer algo de mal para você. Essa pessoa está praticando crime de roubo. Ela está tentando subtrair o meu patrimônio mediante uma grave ameaça. Só que eu não cedo, eu reajo e eu agrido essa pessoa para preservar o meu celular. Essa agressão, vamos dizer que ela seja leve, não machuque demais a pessoa, seja moderada, suficiente apenas para proteger meu patrimônio. Eu estarei ali, na minha visão, protegido pelo Instituto da Legítima Defesa. E por que é que eu digo que, neste caso aqui do debate, me parece que o José Luiz da Atena está também acobertado por essa legítima defesa? Porque o Pablo Marçal iniciou contra ele a prática de alguns crimes. Os crimes de injúria, ao chamar ele, por exemplo, de arregão e mentiroso. Os crimes de difamação, ao dizer que ele é alguém que assedia mulheres. E até o crime de calúnia, ao dizer que ele praticou o crime de estupro. Ele chama o José Luiz da Atena de Jack. E Jack é uma expressão conhecida no meio policial, conhecida nas cadeias, como sinônimo de estuprador. E lá de Jack Estripador, daquele assassino que matava prostitutas na Inglaterra, nas cadeias, esse Jack Estripador foi traduzido para Jack Estuprador, e daí vem a expressão Jack. Quando alguém chama, dentro do meio da bandidagem, alguém de Jack, essa pessoa está sendo acusada de estuprador. E foi isso que o Marçal fez contra o José Luiz da Atena. Mas nós vamos analisar a cronologia dos fatos ali, repetindo aqui, reagindo ao vídeo, para os senhores verem que houve uma agressão à honra do José Luiz da Atena. José Luiz da Atena se explica, diz que aquilo não aconteceu, retribui até com uma outra agressão contra a honra do Pablo Marçal, e em seguida o Pablo Marçal reinicia atos contra a honra do José Luiz da Atena. Tudo indicando que ele continuaria a agredir a honra do José Luiz da Atena durante o transcurso do debate. E esta situação permite a quem está sendo agredido tomar uma atitude, ainda que drástica, para fazer cessar as agressões contra a honra que ele vinha sofrendo. Não é exigido do cidadão que ele espere o Estado agir para proteger seu direito. O Estado tem o dever de proteger nossos direitos, mas eu não sou obrigado a esperar a atuação do Estado. Então, se eu estou diante de uma pessoa que reiteradamente está agredindo a minha honra e nada acontece naquele momento para que essas agressões cessem, eu estou autorizado a agir dentro da lei, legitimamente, e me defender e defender a minha honra. Mas para que nós possamos analisar tecnicamente como isso aconteceu, vamos ler o artigo da legítima defesa no nosso Código Penal. Então temos aqui no artigo 23 do Código Penal, exclusão de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 2º, em legítima defesa. Então, rapidamente, ali voltando ao conceito de estratificado de delito, conduta humana, nós chegamos à conclusão que tem. Conduta humana típica, nós chegamos à conclusão de que tem. E nós partiríamos para o segundo elemento agora, conduta humana típica antijurídica. Essa conduta da Atena foi antijurídica? Se nós reconhecermos que houve a legítima defesa, haverá uma exclusão dessa antijuridicidade. Haverá uma exclusão da ilicitude da conduta, conforme prevê o artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa. Agora, nós precisamos analisar se a conduta do Datena estava, de fato, contemplada por essa exclusão de ilicitude pela legítima defesa. O artigo 25 nos diz o que é legítima defesa. Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Então, todos esses elementos aqui precisam ser preenchidos para que nós estejamos diante de uma legítima defesa. Vamos começar pela injusta agressão.
O Pablo Marçal chamou o José Luiz da Atena de estuprador. Chamou ele de Jack. Como eu já expliquei aos senhores, Jack é conhecido no meio policial e no meio dos bandidos como sinônimo de estuprador. Para além disso, o Pablo Marçal chamou o José Luiz da Atena de arregão, de mentiroso, assediador de mulheres e disse que ele deveria pedir desculpa a todas as mulheres, o seu eleitorado feminino. Então ele praticou uma série de agressões contra a honra do José Luiz da Atena. José Luiz da Atena explicou na sua resposta de que este pretenso assédio que teria sido indicado contra ele já havia sido solucionado. Não tinha havido nem investigação, nem ação penal, porque a pessoa que o acusou retirou essas acusações e a justiça entendeu que não houve aquele assédio sexual ali. Então, na visão do José Luiz da Atena, ele estava, assim, sofrendo uma injusta agressão. Estava sendo apontado um fato contra ele que, segundo ele, não ocorreu. Além disso, as palavras de mentiroso, arregão, se constituem também em ofensas à honra ao candidato. Então, me parece aqui que havia, sim, uma injusta agressão praticada pelo Pablo Marçal. A dúvida aqui é se essa agressão era atual ou iminente, porque ela é necessária que ela seja atual e é necessária que ela seja ou iminente para que eu possa me defender dessas agressões. Alguns vão dizer, mas o Pablo Marçal já havia xingado o José Luiz da Atena. Ele tinha chamado de estuprador, tinha chamado desses outros nomes que eu disse agora aqui, portanto, a cadeirada posterior não poderia configurar a legítima defesa, posto que não se justifica a legítima defesa para fatos pretéritos. As agressões verbais já tinham acontecido. A cadeirada, portanto, não impediria que essas agressões, essa acusação de estuprador, esse xingamento de arregão, esse xingamento de mentiroso, fossem eliminados da vida, da realidade. Mas eu entendo diferente, senhores. Eu entendo que o Pablo Marçal dava claros indicativos aqui de que continuaria a agredir. Então, esta cadeirada, ela não impede, ela não elimina as agressões sofridas pelo José Luiz da Atena em sua honra, praticadas anteriormente pelo Pablo Marçal. Mas ela avisava que as agressões à honra não continuassem a acontecer. Vou dar um exemplo aqui aos senhores. Alguém atira contra a minha vida. Dispara uma arma de fogo contra a minha vida. Tenta me matar. Eu não posso agir em legítima defesa contra esse disparo anterior. Porém, a pessoa saca o revólver novamente e dá indicativos de que vai disparar novamente contra mim. Eu já tenho o elemento dela ter disparado antes e eu tenho o elemento de que ela está com a arma em punho e vai disparar novamente. Então eu posso agir em legítima defesa para evitar esse novo disparo de arma de fogo. Nos crimes contra a honra aqui, não é diferente. O fato dele ter agredido a minha honra anteriormente não significa dizer que ele vai parar de agredir a minha honra. Ao contrário, o histórico do Pablo Marçal nos outros debates e o histórico curto nesse próprio debate tudo indicava que ele continuaria a proferir agressões contra a honra do candidato José Luiz da Atena. De modo que me parece que havia sim iminente chance de agressões injustas contra a honra do candidato. Ele diz ao candidato José Luiz da Atena: você não é homem para me agredir. Você não é homem. Você disse que me agrediria e não teve coragem. Ele continua a provocar. Ele continua a proferir agressões contra a honra do José Luiz da Atena. E tudo indica que ele vai continuar até que alguma atitude seja tomada. Me parece até, assim, que havia ali uma premeditação, que ele desejava essa agressão para usar isso posteriormente como algum cunho político, alguma vantagem eleitoral. Ou seja, ele estava querendo provocar aquela reação do José Luiz da Atena. Mas mesmo que ele não estivesse, ele estava agredindo a honra do candidato e tudo indicava que ele ia continuar a agredir até que alguma postura fosse tomada. E as agressões cessaram a partir do momento da cadeirada. Então me parece que, de fato, havia uma injusta agressão iminente, ou seja, o José Luiz da Atena estava diante de uma pessoa que já o havia agredido verbalmente e parecia, e tudo indicava que ia continuar agredindo. Havia uma iminência de agressão à honra e, portanto, autorizava o José Luiz da Atena a agir em legítima defesa. E aí nós passamos para o segundo elemento que nós precisamos analisar.
Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários. E aí, aqui vai ficar subjetivo, é o juiz no caso concreto, é o operador do direito no caso concreto, o delegado, o promotor, a polícia, os advogados, todo mundo que operar o direito vai ter que entender se esta cadeirada foi moderada ou não. Eu digo, senhores, na minha visão, que sim, não me parece que houve exagero na agressão. Eu usei do meio que estava à minha disposição, que no caso ali era a cadeira. Nós precisamos levar em conta aqui as condições pessoais dos envolvidos. De um lado, nós temos uma pessoa de 67 anos, é necessário falar aqui em um certo sobrepeso, não está ali fisicamente no seu auge. E do outro lado, nós temos um agressor muito mais jovem, com menos de 40 anos, aparentemente em forma, de modo que a utilização de um objeto, como no caso foi a cadeira, não me parece exagerada, não me parece exacerbada. E mais, após o primeiro golpe da cadeira, há depois um arremesso dessa cadeira, conforme os senhores podem ver no vídeo, não há agressões exageradas. O que seria uma agressão exagerada? Por exemplo, eu dou a primeira cadeirada e a pessoa cai. E aí ela já cessou as agressões, que ela está caída. E eu vou lá e dou mais cadeiradas nessa pessoa. Aí eu estou abusando dos meios. Eu estou sendo exagerado. Não estou usando de forma moderada. O José Luiz da Atena deu uma cadeirada que pegou. Não parece ser algo extremamente violento no vídeo. É óbvio que uma cadeirada machuca, é uma cadeira de ferro, produz lesões, mas nós estamos diante aqui de uma situação de alguém que está cometendo um fato típico. E nós estamos, então, não estamos negando aqui que há a tipicidade da lesão corporal. Não estamos negando aqui que há fumaça de que esta conduta seja criminosa. Por isso se diz que a tipicidade é a fumaça de que algo seja criminoso. Quando há tipicidade, há indicativos de que algo seja criminoso. José Luiz da Atena iniciou ali uma prática criminosa. Nós estamos analisando se essa conduta dele está protegida pela exclusão de ilicitude. Então não estamos aliviando a conduta dele. A conduta dele é típica, é inicialmente um crime. Porém, as circunstâncias do caso indicam que ele estava agredindo uma pessoa que estava contra ele, realizando injustas agressões iminentes. E, na minha visão, a utilização da cadeira da forma como foi utilizada ali foi moderada. E, portanto, o José Luiz da Atena agiu de forma moderada, usando os meios necessários, que é o que ele tinha ali, uma cadeira, e repeliu agressões iminentes que seriam praticadas pelo Pablo Marçal. Então, na minha visão, na visão desse canal, está plenamente configurada a situação de legítima defesa. Vamos abstrair essa conduta, tirar ela do debate, porque nós sabemos que a cena, o vídeo é extremamente vergonhoso. São candidatos à Prefeitura de São Paulo que deveriam estar ali manifestando seus planejamentos, seus projetos para a Prefeitura de São Paulo e se comportaram como se estivessem num churrasco, num bar, num jogo de futebol, cedendo aos instintos mais primitivos e praticando condutas aí que são extremamente reprováveis. Mas vamos abstrair essa situação e vamos levar essa situação para o dia a dia, para uma atividade comum. Se eu estou diante de uma pessoa que está agredindo a minha honra reiteradamente e dá todos os indicativos de que vai continuar agredindo a minha honra, eu não preciso esperar o Estado agir para defender essa minha honra. Eu tenho o direito pela lei de tomar uma providência, ainda que seja agredir de forma leve o meu agressor, para proteger a minha honra. A legítima defesa ficou muito estigmatizada nos últimos anos porque foi amplamente usada no tribunal do júri, nos casos de feminicídio, quando o marido que assassinava a mulher adúltera colocava isso como sua tese defensiva. Ela ofendeu a minha honra, por isso eu agi em legítima defesa da minha honra. Eu matei a mulher que ofendeu a minha honra ao me trair. É óbvio que não cabe legítima defesa nesses casos. Durante muitos anos, ela foi aceita nos nossos tribunais, foi dado procedência a esse argumento pelo corpo de jurados, mas juridicamente, tecnicamente, nunca foi possível. Primeiro, porque não se está diante de uma injusta agressão.
a mulher que trai ou o marido que trai não está ofendendo a honra de ninguém, está descumprindo um contrato matrimonial, um dever de fidelidade, mas não está agredindo a honra. Quem está errando e quem está talvez ficando com a honra manchada é a própria pessoa que trai. A pessoa que é traída não tem a sua honra violada. A pessoa não fez nada de errado. Mas não fosse isso, a forma de agir também é extremamente desproporcional. Eu assassinar alguém porque essa pessoa ofendeu a minha honra não é moderado, como prevê a lei. Então, a lei diz: quem usa dos meios necessários moderadamente. Então, vamos supor aqui que o José Luiz da Atena, nesse debate, após sofrer ali agressões à sua honra e estar diante da possibilidade de novas agressões contra a sua honra, sacasse um revólver e assassinasse o Pablo Marçal. Ele estaria repelindo uma injusta agressão, iminente, agressão à sua honra. Talvez poderia se considerar ali como necessário o revólver, porém, jamais nós podemos considerar isso como moderado, porque eu tirar a vida de uma pessoa para que ela não agrida a minha honra é extremamente desproporcional. Não estou autorizado a tirar a vida de ninguém para defender a minha honra. Por mais que eu esteja defendendo a minha honra, por mais que eu esteja repelindo uma injusta agressão, eu não vou preencher o requisito do artigo 25 do uso moderado. Não estou autorizado a matar em virtude disso. Mas eu fazer com que a pessoa pare de falar, vamos dizer aqui vulgarmente, eu cale a boca daquela pessoa, eu entendo que isso é moderado e isso é possível. Nós não precisamos exigir das pessoas que ajam assim, de forma totalmente irracional numa situação como essa. Alguém me acusa de estuprador, fala que eu não sou homem, que eu não farei nada, e repete isso: você não vai fazer nada, você não tem coragem, você diz que ia me bater, mas você não tem coragem. Essa pessoa está ofendendo violentamente a minha honra. E eu usar aqui uma forma de calá-la, ainda que fisicamente isso seja necessário, a prática ali de uma agressão, de uma lesão leve, eu entendo como moderado. Que outra atitude eu poderia tomar numa situação dessas? Que outra atitude o José Luiz da Atena poderia tomar para fazer com que o Pablo Marçal parasse com as agressões à honra dele, parasse com os xingamentos e parasse com a imputação de fatos criminosos, segundo o José Luiz da Atena, não verídicos, não verdadeiros, ou seja, mentirosos. Que outra atitude ele poderia tomar? Ele poderia dizer: ó, por favor, para de falar aí da minha vida pessoal. Ele disse, no primeiro momento, ele explicou que aquilo não era verdade. E o Pablo Marçal continuou a agredi-lo. E tudo indica que se ele se mantivesse passivo daquela maneira, se ele se mantivesse sem tomar uma reação, o Pablo Marçal continuaria a usar o debate para agredir a honra do candidato. Por isso me parece que uma interferência física ali, como foi o caso, eu agir fisicamente para calar aquele agressor de forma moderada, encerrando a minha conduta a partir do momento que as agressões verbais cessam também, eu acredito que está dentro do moderadamente. Então, para mim, para esse canal, José Luiz da Atena, sim, no crime de lesão corporal, agiu em legítima defesa. Então, agora, para nós resumirmos, nós temos uma conduta humana, uma conduta típica por parte do José Luiz da Atena, porém, nós não temos uma conduta antijurídica, porque se nós reconhecermos ali a legítima defesa, a conduta passa a ser jurídica, passa a ser legal, passa a ser aceita pelo ordenamento jurídico. Defender-se de alguém que está agredindo a sua honra, ainda que usando de meios físicos, mas de forma moderada, eu entendo como plenamente possível. Ninguém é obrigado a ficar sofrendo contra a sua honra, calado, sem que possa, de alguma maneira, parar aquele agressor. Como eu disse, não preciso esperar o Estado agir, não preciso esperar a polícia agir, não preciso esperar que outra pessoa... O que um policial faria para, por exemplo, parar com que o Pablo Marçal agredisse o José Luiz da Atena? Digamos que nós tivéssemos um policial ali na área e o Marçal continuasse agredindo verbalmente o José Luiz da Atena. O policial teria o direito de, utilizando-se da força, algemar o candidato, prendê-lo e cessar com aquelas agressões? Teria. O cidadão que está sendo agredido também tem. Ele também tem esse direito de, mesmo usando da força, fazer com que o seu agressor pare de lhe ofender a honra. Então, em relação ao crime de lesão corporal, me parece que o José Luiz da Atena agiu sim em legítima defesa da honra, porque novas agressões verbais fatalmente seriam perpetradas caso não houvesse aquela cadeirada interrompendo
o curso agressivo por parte do Pablo Marçal. Vamos analisar agora a outra possível conduta criminosa que teria sido praticada pelo José Luiz da Atena. Além da cadeirada que ele deu, que nós já analisamos, ele neste momento da cadeirada também proferiu um xingamento contra o Pablo Marçal. Ele chamou o Pablo Marçal de filho da, e eu não vou repetir aqui para não ficar tão feio esse vídeo. Mas os senhores viram no vídeo exatamente o xingamento que ele proferiu. E aí vejam como o direito é interessante e às vezes contraditório perante a população, perante leigos no assunto. Eu fiz toda uma construção aqui para justificar a atitude agressiva, fisicamente agressiva, praticada pelo José Luiz da Atena. Eu disse que aquela cadeirada se traduziu num comportamento típico, que parecia ser um crime, mas que não foi, porque além da intenção de lesionar, o José Luiz da Atena tinha a intenção de proteger a sua honra e evitar que o Pablo Marçal continuasse a proferir xingamentos contra a sua pessoa. E aí, eu disse que, lá no artigo 25, está presente a legítima defesa quando você usa dos meios necessários, moderadamente, para evitar a prática de agressões contra direito seu, no caso aqui, agressões contra a honra. O José Luiz da Atena chamou o Pablo Marçal de filho da, no momento que dá a cadeirada. Eu pergunto aos senhores, este xingamento tem condições de evitar que o Pablo Marçal continuasse a ofender a honra do Datena? Me parece que não. Então, se este ato não pode proteger o Datena de sofrer novas agressões à sua honra, ele não está protegido pela legítima defesa. Trata-se apenas de um posterior xingamento a título de vingança. Então, o Pablo Marçal me xingou e eu xingo ele de volta. O Pablo Marçal xingou o Datena e o Datena xinga ele de volta. Nós estamos diante aqui de duas condutas criminosas, de duas injúrias. O Pablo Marçal chamou, por exemplo, o Datena de arregão e mentiroso, praticando assim o crime de injúria. Nós vamos analisar as condutas do Pablo Marçal de forma individualizada na sequência. Agora nós estamos falando do Datena. Mas o Pablo Marçal chamou de mentiroso e arregão. Um dos xingamentos. O Datena respondeu com outro xingamento. Filho da, conforme ele falou ali no vídeo. Então nós estamos diante aqui da prática de um crime de injúria pelo Pablo Marçal e da prática de outro crime de injúria por parte do José Luiz da Atena. E por que esse outro crime de injúria, na minha visão, não está protegido pela legítima defesa? Porque eu xingar a pessoa de volta não evita, não é meio necessário para fazer com que quem está me xingando pare de me xingar. É apenas um xingamento de vingança. Eu apenas estou cometendo um crime contra a pessoa, o mesmo crime que ela cometeu contra mim. Nós temos julgados que entendem que xingamentos em retribuição a xingamentos recebidos excluem ali, de alguma maneira, o crime. Mas, tecnicamente, analisando aqui à luz do direito, à luz do Código Penal e da doutrina, não me parece ser o caso. Como nós estamos utilizando esse vídeo para aprendermos direito, nós não estamos julgando o caso concreto. Isso quem vai ser capaz de fazer é quem é responsável pelo inquérito que foi aberto, pelo delegado, promotor e juízes que estão afetos a esse inquérito. É eles que vão dar a palavra final. Nós estamos analisando o vídeo. Aproveito para reforçar aqui o disclaimer. É uma análise didática sobre o vídeo, do que nós podemos extrair deste vídeo, este debate público que foi transmitido a todos. Quais as impressões jurídicas que nós temos deste embate público e aproveitando isso para aprendermos direito. Nosso canal é didático, a intenção aqui é ensinar direito aos senhores e por isso eu estou explicando os institutos, como eles se aplicam, como eles não se aplicam, aproveitando um exemplo da vida real para isso ficar mais claro, para que os senhores fixem bem esse conteúdo. Nós estamos aprendendo aqui legítima defesa, estamos aprendendo aqui sobre o crime de lesão corporal e agora estamos aprendendo sobre o crime de injúria. O que é o crime de injúria? É eu ofender a honra subjetiva de alguém. Na prática, eu profiro algum xingamento, chamar de arregão, chamar de mentiroso, chamar de idiota ou chamar de filho da. São expressões que possuem um caráter pejorativo, socialmente entendidas como algo que ofende-nos, nos ofende a honra subjetiva. Então, quando o Pablo Marçal chamou o Datena de arregão, chamou de mentiroso, ele está praticando um crime de injúria. Na mesma medida, quando o Datena retribui com outro xingamento chamando de filho da, também está praticando um crime de injúria. E aí, repito, não está acobertado pela exclusão de licitude, como toda aquela construção que eu fiz para a defesa física, para a lesão corporal, porque esse xingamento não é capaz
de evitar os novos crimes. Ele não tem esta função. Quem está xingando de volta sabe que aquilo não vai impedir que a outra pessoa continue os xingamentos. Ao contrário, quando ocorrem xingamentos recíprocos, acontece apenas de escalar a violência. É um cometendo crime de injúria de um lado e o outro passa a cometer crime de injúria do outro lado. Provavelmente vai receber novos crimes de injúria desse lado e assim por diante. Mas xingamentos recíprocos não são capazes de fazer com que cessem as agressões. Vejam, por isso que eu disse que parece contraditório e o direito fica interessante. Muitos vão dizer assim, pô, mas contra agressões verbais não cabe uma agressão física. Eu entendo o contrário. Contra agressões verbais, eu preciso em algum momento usar da força física para cessar aquelas agressões se outra atitude do Estado não se mostrar presente de forma imediata naquele caso. E aí eu repito, ninguém é obrigado a esperar o Estado para proteger a própria honra. O Datena, quando usou da força física, ele agiu legitimamente defendendo a sua honra. Porém, o xingamento, não. Nós podemos aí ter uma atenuante genérica de que ele estava sob o calor da emoção, estava repelindo agressões verbais que ele sofreu, então ele sentiu-se no direito de agredir verbalmente novamente quem lhe agredia inicialmente. Porém, na minha visão, o Datena cometeu sim o crime de injúria ao chamar o Pablo Marçal de filho da, conforme os senhores viram no vídeo. Ademais, o xingamento de filho da foi posterior à cadeirada. Então o Datena já tinha exercido o seu direito de defesa mediante o golpe físico da cadeirada. Ele já tinha feito com que o Pablo Marçal encerrasse a série de crimes contra a honra que o Datena vinha sofrendo. Então, a partir do momento que ele encerrou a conduta do seu agressor, do Pablo Marçal, fez com que ele parasse de proferir os xingamentos por meio da cadeirada, o xingamento posterior se traduz num excesso doloso. Eu interrompi as agressões que o meu detrator estava fazendo, aquela pessoa que estava me xingando, e mesmo após ter interrompido essas agressões, eu agora pratico um novo ato. Eu xingo o meu agressor. Então agora eu estou iniciando uma nova conduta, um novo crime, estou praticando o crime de injúria. Então vamos ver a ordem cronológica. Eu recebo xingamentos, estou na iminência de receber mais xingamentos, receber mais crimes contra a honra, resolvo pegar uma cadeira, né? Estou falando eu, mas estou falando do Datena aqui. Resolvo pegar a cadeira, agrido moderadamente esta pessoa que está infringindo a minha honra. Pronto, cessei a legítima defesa. Qualquer ato a partir daí não será mais legítima defesa. Quero dizer, se ele desse mais cadeiradas, se ele continuasse nas agressões, ele estaria praticando um excesso doloso e estaria praticando um crime de lesão corporal posterior à legítima defesa que ele exerceu. Se eu agora, depois de ter exercido a minha legítima defesa, profiro um novo xingamento, xingo de filho da, eu inicio uma nova conduta e estou praticando o crime de injúria. Por isso que eu digo que aquele xingamento, ao final, depois de dar a cadeirada, é um novo ato, é um novo crime, para mim, está ali demonstrado o crime de injúria praticado contra o Pablo Marçal. Vamos ver agora quais crimes o Pablo Marçal cometeu possivelmente contra o Datena. Vamos olhar agora então os crimes contra a honra no Código Penal, como eles são tratados na nossa legislação. Primeiro, vamos analisar o crime de injúria, previsto no artigo 140 do Código Penal. Diz aqui, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. E a doutrina vai nos explicar sobre esse crime. Esse crime é um delito que ofende a honra subjetiva. É eu xingar. Na prática, assim, é um xingamento contra outra pessoa. É eu chamar a pessoa, como eu disse, de arregão, de mentiroso ou de filho da, como o Datena xingou o Marçal na sequência. Então, prevê aqui, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Quando o Pablo Marçal chama o Datena de arregão, chama o Datena de cachorro, ele também fala ali no vídeo sobre cachorro, chama o Datena de mentiroso, ele está atribuindo qualidades pejorativas ao seu oponente ali na disputa eleitoral. E, portanto, para mim, cometendo aqui claramente o crime previsto no artigo 140. Esse é um crime de ação penal privada, depende da parte ofendida apresentar uma queixa-crime para que isso seja processado. Não é o promotor de justiça quem vai oferecer uma ação penal, é a própria parte, por meio da queixa-crime, que vai exercer a ação penal pública privada, pretendendo ver o seu oponente condenado ali pela prática deste delito. Então, são os xingamentos, as palavras pejorativas proferidas por ambos os candidatos.
O Marçal, quando chamou de cachorro, quando chamou de arregão, quando chamou de mentiroso, está cometendo esse crime aqui de injúria. O Datena, por sua vez, teria cometido esse crime aqui também quando chamou o Marçal de filho da. Mas nós temos uma questão especial aqui nesta configuração da conduta do Datena. O parágrafo 1º do artigo 140 diz aqui: o juiz pode deixar de aplicar a pena, ou seja, não está se reconhecendo que não houve conduta típica. Conduta típica houve. Não está se reconhecendo que não houve conduta antijurídica. Estou falando aqui da conduta do Datena ao chamar o Marçal de filho da. Houve conduta antijurídica, como eu disse, não está protegido pela legítima defesa, conforme eu expliquei agora há pouco. No entanto, diz assim, quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Então, o Marçal estava em condutas que provocavam esse xingamento. E também no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Então, alguém me xinga e eu xingo essa pessoa de volta. Eu ainda assim estou cometendo crime, ainda assim a minha conduta é antijurídica, mas no caso concreto, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Pode tornar este fato típico, criminoso, porém não punível, né? Então, quando o Datena chama o Marçal de filho da, ele está aplicando uma injúria em retorção imediata a várias injúrias que ele sofreu anteriormente. Então, na linha do que eu vinha dizendo, continua crime, continua típico, antijurídico, porém, o juiz pode, no caso concreto, deixar de aplicar a pena. Quais são os outros crimes aqui possivelmente cometidos que eu falei que ia explicar no começo do vídeo? Difamação. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Então, o Marçal diz ali também que o Datena é assediador de mulheres. O assédio sexual é um crime. E sendo um crime, eu imputar este fato a uma pessoa, eu não pratico o crime de difamação. Eu pratico o crime de calúnia. Vejam, difamação diz imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Então, digamos que eu chamasse alguém de mulherengo, alguém de bêbado, alguém de desrespeitoso contra as mulheres. Esse cara é um desrespeitoso, esse cara não pode ver mulheres que ele dá em cima, ele é imoral. Eu estou imputando fatos ofensivos à reputação da pessoa, mas não estou necessariamente imputando um crime. A partir do momento que eu digo que uma pessoa é assediadora e, somado a isso, eu conto uma história anterior, eu digo que houve uma denúncia contra aquela pessoa, que o Datena estaria pagando milhões à pessoa para ela não continuar as acusações. Eu chamo de Jack, eu chamo de estuprador. Eu estou colocando vários elementos que imputam um fato que, para além de ofensivo, é criminoso. Então, o Marçal, ao chamar de assediador de mulheres e ao contar essa história anterior, e ao dizer que o Datena teria tocado a vagina da mulher, ele está, na verdade, imputando crimes ao Datena. Seja os crimes de assédio sexual, porque ele disse que a mulher que fez as denúncias contra o Datena era uma funcionária da Band, onde o Datena é o apresentador de um programa renomado, então poderia ali ter uma relação de hierarquia entre eles. Ele vai além e diz ainda que se trata de um estupro. Estupro nós sabemos que depende de grave ameaça ou violência, ele não dá maiores detalhes sobre isso. Mas todos os fatos, ele está imputando crimes ao Datena. Então, como eu disse, seja o crime de assédio, ou seja eventualmente o crime de estupro, ele está sim caluniando o Datena. Por que eu digo caluniando? Porque este crime, segundo o Datena, jamais teria acontecido. Nós temos que lembrar aqui que no crime de calúnia admite-se a exceção da verdade. Então, numa eventual ação criminal, uma ação penal privada, uma queixa-crime apresentada pelo Datena contra o Marçal, dizendo que ele praticou o crime de calúnia, o Marçal pode, nesta ação penal, dizer, não, o que eu disse é verdade e eu vou provar aqui. E tentar provar que todos os fatos que ele imputou ao Datena são verdadeiros. Se ele conseguir fazer isso, nós não estaremos diante do crime de calúnia, porque aqui diz, admite-se a prova da verdade. Ou seja, admite-se que quem acusou alguém de crime prove durante o processo penal privado que vai ocorrer na sequência, que aquela pessoa de fato ocorreu o crime. Mas nós estamos partindo do pressuposto aqui de que a afirmação que o Marçal fez foi falsa, acatando-se a defesa que o próprio Datena fez no debate. E, segundo se verifica nas notícias até o presente momento, de fato, essa situação que o Marçal contou
já foi analisada pelos órgãos policiais, pela investigação, pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, e não houve uma ação penal contra o Datena. Então, tudo indica que o fato atribuído pelo Marçal é, na verdade, falso. Considerando isso, considerando que seja falso, o Marçal cometeu o crime de calúnia. E agora, para arrematar o vídeo, para nós deixarmos ele completo para os senhores, vamos entender por que essas condutas, em tese, praticadas pelo Marçal e criminosas, né, a injúria e a calúnia, não se configuram em crimes eleitorais, mas sim em crimes simples do Código Penal. Vamos ver o que a lei eleitoral diz a respeito. A lei eleitoral prevê aqui: caluniar alguém na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Artigo 325. Difamar alguém na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Artigo 326. Injuriar alguém na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Nós vimos ali que, no nosso entendimento, à luz do que consta no vídeo, né, e de forma didática, sempre relembrando isso, em tese, o Marçal teria cometido os crimes de calúnia e de injúria. Por que eu entendo que não se trata de crime eleitoral? Porque esta injúria e essa calúnia foram praticados durante o debate eleitoral e não numa propaganda eleitoral. A lei é muito clara ao dizer na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda. Então, tem que haver aí uma peça publicitária ou uma simulação de uma peça publicitária. Os crimes ali foram cometidos no debate. Pode parecer que a conduta seja igual, porém, nós vimos que, nas nossas aulas de princípios de direito penal, é vedada a analogia em malefício ao réu. Então, nós não podemos pegar uma conduta que parece muito e analogicamente aplicar a pena. Tem que haver ali a vinculação desses xingamentos, desta calúnia, numa propaganda eleitoral. Então, se o Marçal repetir essas acusações na sua propaganda eleitoral, nas suas redes sociais, aí, para mim, ele vai estar cometendo os crimes eleitorais. Quando essa calúnia e essa injúria ela é feita numa entrevista ou num debate, eu entendo que ocorre lá o crime simples do Código Penal, porque não se trata de uma propaganda eleitoral, mas de uma apresentação dos candidatos ali. De novo eu digo, de forma leiga, assim, de forma simples, pode parecer ali uma propaganda eleitoral, mas em direito penal nós estamos atrelados ao princípio da legalidade, e o princípio da legalidade veda analogia em malefício ao réu. Então, por mais que pareça uma conduta análoga, eu não posso transformar isso num crime específico. Então, para mim, para esse canal, as condutas praticadas pelo Marçal durante o debate público ali foram crimes simples lá do Código Penal e não crimes eleitorais. Se ele repetir essas acusações na sua propaganda eleitoral, nas suas redes sociais, aí nós podemos estar diante de crimes eleitorais. Ressalvando que pode até haver aqui uma interpretação diferente da minha e não seria totalmente absurda, porque diz aqui na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda. E aí eu teria que demonstrar que o Marçal fez esta acusação no debate, visando utilizar isso na sua propaganda eleitoral futura, nas suas redes sociais, como aparentemente tem sido um recurso apresentado pelo candidato na sua campanha. Então, se nós entendermos que ele deu uma entrevista ou que ele participou de um debate para posteriormente pegar uma parte daquele debate e visar uma propaganda eleitoral posterior, aí nós podemos ter uma interpretação que se trata de crime eleitoral. É algo subjetivo, que vai ter que ser analisado pelo juiz responsável pelo caso, pelos operadores responsáveis pelo caso. Num primeiro momento, eu tendo a crer que se tratam de crimes simples, mas não seria absurda uma interpretação de se tratar de um crime eleitoral com todas as suas consequências, uma vez que nós temos visto que muitas das entrevistas e debates realizados pelo candidato Pablo Marçal possuem este fim, este entendimento de que ele vai usar isso posteriormente em propagandas eleitorais. E aí estaria preenchido aqui o elemento visando fins de propaganda. E, portanto, se entendermos dessa maneira, são crimes eleitorais. Então fica essa discussão aí se trata de crimes simples ou crimes eleitorais. Eu, num primeiro momento, colocaria como crime simples,
mas não seria absurda uma interpretação como crimes eleitorais. Então, senhores, é isso. São essas as nossas considerações a respeito desses fatos que aconteceram lá no debate da TV Cultura. Na nossa visão, Datena praticou uma conduta de lesão corporal que não se configura criminosa pela ocorrência da legítima defesa, conforme nós explicamos. Datena também praticou uma conduta de injúria ao chamar o Pablo Marçal de filho da, porém essa conduta, apesar de ser considerada criminosa, apesar de ser considerada típica e antijurídica, ela pode deixar de ser punível. O juiz, no caso concreto, pode deixar de aplicar a pena, uma vez que o Datena fez uma retorção imediata a xingamentos que ele havia recebido do Pablo Marçal anteriormente. Já do lado do Pablo Marçal, me parece que ele cometeu sim os crimes de calúnia e de injúria com as palavras que ele aplicou neste debate em relação ao Datena. Muitos têm falado aí de como parar o Marçal, como evitar essa conduta que ele tem tido nos debates, e eu penso que bastaria a aplicação do direito. Uma vez que se configura ali um crime de injúria, se configura ali um crime de calúnia, ou, na verdade, muito possivelmente se configura este crime, teria que se tomar a providência cabível, que é a prisão, levar o candidato à delegacia. Por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, o delegado não vai lavrar o auto de prisão em flagrante, vai lavrar um termo circunstanciado e encaminhar a situação para o juizado especial criminal, mas a polícia deveria, em tese, levar esse candidato à delegacia. E caso isso tivesse sido feito no caso concreto, nós não teríamos a conduta do Datena aplicando a cadeirada no Pablo Marçal. Datena precisou agir porque o Estado não agiu. E aí eu repito aqui aos senhores, ninguém é obrigado a esperar o Estado agir para defender direito seu ou de terceiros. Você tem o direito de tomar atitudes, ainda que drásticas, para proteger seus direitos. Como já foi amplamente explicado nesse vídeo, eu acho que o Datena agiu assim em legítima defesa da honra e a sua conduta está abarcada por essa exclusão de ilicitude. Mas esta é apenas a minha opinião. Eu quero saber a opinião dos senhores. O que os senhores acharam das condutas praticadas por ambos os candidatos? O que os senhores acharam da nossa análise? Quero apenas reprisar aqui que nós não apoiamos nenhum tipo de violência. Eu não acho que o Datena agiu certo. Eu acho que ambas as atitudes são altamente reprováveis. Mas nós estamos falando aqui do ponto de vista criminal, da ocorrência ou não de crime. Eu, apesar de não concordar com a conduta do Datena, eu, apesar de não teria tomado a mesma atitude e não recomendar que ninguém tome esse tipo de atitude, do ponto de vista criminal, eu entendo que ele está protegido pela exclusão de ilicitude. Então, repito, ambas as condutas são reprováveis, o fato é lamentável, é vergonhoso, é uma pataquada, como eu disse no início, mas nós estamos aqui para analisar essa situação e aprendermos direito no processo. De novo, peço que os senhores comentem aqui, digam se concordam ou não concordam com a minha interpretação e qual é a visão dos senhores sobre este assunto. Peço novamente que os senhores se inscrevam no canal, deem o like no vídeo, compartilhem com seus colegas, ativem o sino de notificações para que nós possamos continuar aqui a produzir conteúdos de direito para os senhores, aproveitando-se desses fatos da vida cotidiana para transmitirmos conhecimentos jurídicos. Muito obrigado àqueles que acompanharam até aqui, bons estudos a todos e até o próximo vídeo.